Antonio Montana. And you? What you call yourself? I kill a communist for fun. I don't like fucking Colombians, okay? I was only kidding! Do you know what a hassa is, Frank? Come on, Pelican! I started doing this fucking business, so shut the fuck Frank is up. gonna love it. Are you crazy, Montana? Are you crazy? Can't you stop saying fuck all the time? Hey, fuck you, mate! Why, you stupid fuck! Look at you now! Don't fuck me, Tony. Do you wanna go to war? Come on. Do you wanna go to war? We'll take you to war. I go low, you go high. Look, I know the game. Me, I always tell the truth, even when I lie. No, shoot that piece of shit. That's right. Lesson number 2. Don't get high in your own supply. Chick, get the air. The world, Chico. Where'd you get the beauty scar, tough guy? Eating pussy? Would you kiss me if I wear the hat? No. Told me I was in sanitation. That is our problem. We're gonna eat that salsa for breakfast. I have Nick, it. the pig, as a friend. So say good night to the bad guy. Push it to the limit. Walk along a razor's edge. But don't look down, just keep your head or you'll be finished. É isso aí, pessoal, começando agora o episódio 213 do nosso podcast. Primeira vez que a gente trata aqui de um filme de Brian De Palma. O escolhido foi Scarface, de 1983, uma refilmagem do filme de Howard Hawks, de 1932, Scarface, A Vergonha de uma Nação. O filme conta com grande atuação de Al Pacino e de todo o elenco, francamente, um brilhante roteiro do Oliver Stone e a excelente direção de Brian De Palma, mas isso não foi suficiente para o sucesso do filme em sua época. Este é mais um daqueles clássicos que foi ganhando espaço, foi ganhando notoriedade com o passar do tempo e se tornou muito referenciado em séries, desenhos, músicas, muito copiado também e serviu de inspiração para muitos outros filmes de gangster que vieram depois dele. Lembrando sempre, pessoal, que vocês podem procurar a gente em filmesclassicos.com.br, podem fazer uma busca no Spotify pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. Estamos também no iTunes, no Deezer e em qualquer outra plataforma que acomoda podcasts. A gente tem um canal no YouTube, só procurar Podcast Filmes Clássicos, lá a gente posta vídeos, tem lives e também a gente coloca o áudio que a gente manda para o feed do PFC. E se você tem iTunes ou Spotify, não deixa de entrar nessas plataformas, deixar 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda muito no algoritmo. E a gente se torna mais conhecido por pessoas que eventualmente possam estar procurando por podcasts sobre filmes antigos. Fuck Gaspar Gomez and fuck the fucking Diaz brothers! Fuck them all! I buried those cockroaches! Bom, galera, mais um filme então no PFC. Vamos fazer hoje Scarface, Brian De Palma para delírio. Brian De Palma para delírio de um dos convidados aqui. Vocês já se prestam atenção no podcast, já sabem quem é. Mas comigo aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, Alexandre Cataldo. Tudo bem, Alexandre? E aí, Fred, tudo bom? Hey, Sossa! Isso aí. Vamos falar do Scarface. Seja bem-vindo, Sossa, Nick Valeu. the Pig. Quem mais tiver aí? Fuck Gaspar Gomez. Isso. Oh, fuck vai ser a palavra de ordem aqui hoje no podcast. Mas temos hoje 2 convidados aqui formando a quadrilha. Primeiro, Fábio Rockenbach. Seja bem-vindo, Fábio. Tudo bom, Fred? Tudo bom, Alexandre? Tudo bom, nosso convidado? Vai ser apresentado daqui a pouco. Vamos falar dos 207 fucks do filme. Caramba, é muito, né, cara? É muito famoso por isso também.
É aquela montagem clássica no YouTube, né? Que o cara foi contando o filme ali, falando fuck, tu vê o filme quase inteiro. Mas pela primeira vez aqui no PFC, Guilherme Ferro. Tudo bem, Guilherme? E aí, Fred, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Fábio, Bom, Alexandre. Guilherme. Tudo bem? Guilherme, você fala da onde? Eu falo de São Paulo, capital. São Paulo, capital. Isso. Então, beleza, seja bem-vindo aí. Você que é um ouvinte de longa data do PFC. Verdade. Ganhador de diversos brindes, Verdade, né? eu tô em primeiro, hein, no ranking, acredito. Já faturou muito DVD aí com a gente aí nos nossos concursos. Acho que foram uns 3 ou 4, né, não? Foi mais, eu acho que foi 6. Caramba. Uns 6 ou 7. Sem contar o que não valia DVD. Lá na pandemia ele ganhou vários daqueles quiz. Verdade. Ajudamos o Guilherme a montar a sua filmoteca. Isso é verdade. E uns filmes que eram difíceis de achar. Beleza. Mas, Guilherme, tu sabe como é que é ser ouvinte. A gente, quando chama alguém aqui pela primeira vez, participando do podcast, a gente pede para contar um pouquinho, rapidamente, como começou a se aproximar dos filmes mais antigos, né? Então, a gente imagina que todo mundo passou por isso, né? Primeiro você começa a gostar ali do cinema da tua época, que tá passando no cinema mesmo, você tem experiência. Agora eu não sei como é que é, né? Mas na nossa geração aqui, nós três, né? Eu, Alexandre e Fábio, você acha que é mais novo, né? Mas indo ao cinema e depois, em um determinado momento, você começa a ver uma coisa mais antiga e, peraí, tem um cinema lá pra trás e você começa a mergulhar de cabeça. Como é que foi com você isso aí? Bom, então, eu acho que a minha cinefilia pode ser dividida em 3 fases, assim, 3 momentos marcantes. O primeiro acho que foi em 99, quando eu fui ver o filme da Disney, Tarzan, no cinema, o primeiro filme que eu vi no cinema. Eu tinha 5 anos e foi o meu primeiro contato. Isso é aquele live action, aquele... Não, é o desenho mesmo. Ah, tá, achei que fosse o Greystoke, eu tava com o Greystoke na cabeça. Mas... Não, foi lá em 99 o desenho. E aí... eu ainda peguei a fase do VHS, assim, bem o finalzinho na minha infância ali, então eu assistia filmes, os desenhos da Disney em VHS. E o segundo momento foi assim, no início da minha adolescência, ali quando eu tinha uns 12 anos, e eu tava na casa dos meus tios, e eles tinham acabado de comprar o DVD dos Intocáveis, do Brian De Palma. Opa! Então, E aí eu assisti pela primeira vez e foi o primeiro filme assim que eu lembro de ter assistido com uma qualidade totalmente diferente, assim, dos filmes que eu via na televisão ou dos filmes infantis, né? Sim. E ali eu me apaixonei pelo filme, eu falei, nossa, esse tipo de cinema existe, né? E durante a minha adolescência inteira foi meu filme predileto, foi o que abriu as portas, assim, mas eu acho que a minha cinefilia mesmo, de fato, começou em 2010, quando eu tinha uns 16, que foi quando eu comecei a ver filmes assim de listas e tal, mas quando eu comprei aquele livro 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer, e aí foi aí que começou mesmo a minha cinefilia, porque eu acho que é um ótimo ponto de partida, né? Porque você tem ali um panorama geral da história do cinema, você consegue ter contato a primeira vez para quem é leigo, com vários gêneros e tipos de filmes. E são textinhos curtos, né? Então... Isso, E tem várias nacionalidades, então você tem filmes ali que são de todas as regiões, né? Então a minha escola foi esse livro. Aí você passou a seguir o livro mesmo, tentou... um roteiro turístico de cinema, né? Se eu lembro bem, Guilherme, você acompanha o podcast Filmes Clássicos desde o começo, que vamos fazer 10 anos, daqui a pouco vamos fazer 10 anos, 14. Isso. Você então estava com 20 anos naquela época ali. Isso, eu sou de 94. Isso, agora vai fazer 30, quer dizer, nós estamos... acompanhando, durante 1/3 da sua vida a gente está presente, né? Verdade. Bacana. Temos algum peso nessa. Eu lembro que vocês estavam, acho que no episódio 4, quando eu comecei uma coisa assim. Olha só, caraca, tá no Hitchcock ainda. Então. Isso, Bacana a tua história aí, seja bem-vindo. Aí você sempre foi no início até mais, eu acho que depois um pouco menos assim, mas você interagia bastante assim, de mandar mensagem, comentários. Eu era bem assíduo no Facebook, mas depois eu acabei
usando menos, eu quase não entro mais no Facebook. O Face mesmo, a gente também, né, tem usado pouco até ferramenta e tudo. Falta de tempo, né? Enfim. Mas, então é isso, é um prazer tê-lo aqui, né? Vamos... Finalmente, acho que demorou, realmente demorou. Vi esse convite, mas que bom que você aceitou. Sempre quis participar, e você tá aí não só representando o Guilherme, mas representando diversos outros ouvintes aí fiéis que, às vezes, alguns até que tem gente que ele nem conhece, que o cara ouve caladinho ali, nunca se manifestou e talvez gostaria de estar aqui também. Verdade. Mas, enfim, valeu. Vamos lá. Vamos falar desse filmaço do De Palma, então, que também, pelo visto, é especial para você, né? Maravilhoso. Já que Os Intocáveis também foi um filme importante na tua formação cinéfila, né? E a gente não sabia disso, né? Convidou ele. Aleatório, né? Nesse sentido. Se bem que eu acho que a gente deu a você a possibilidade de escolher o filme, não lembro bem. Eu acho que tinha 3 opções lá e eu acabei escolhendo Scarface, que é um filme que eu adoro, né? E tem essa questão do Brian De Palma também, que eu sou muito fã dele. Foi uma ótima escolha. Beleza. Bom, Intocáveis também tá aí nesse nascimento aí da minha cinefilia também, né? Até porque é um filme que eu peguei ali na época que foi lançado. Eu vi no cinema também. Também vi no cinema. Que inveja. Mas eu acho que o Scarface é disparado pra mim o meu preferido do Brian De Palma, né? Que vocês acham? O Fábio discorda, né? Mas o Fábio... Não, mas aí pra mim é injusto que... Aí tu tá falando no diretor que me pega muito, mas eu gosto muito. Eu gosto muito. Aliás, depois eu vou contar, eu tenho uma experiência incompleta com o Scarface lá no início. Incompleta? Incompleta. A primeira vez que eu vi ele, tu imagina, eu acho que foi 89, 90, ele passou na TV, aqueles classe A, alguma coisa da Globo, e era tarde. E como todo moleque de 13, 14 anos, eu tinha que esperar naquela época os velhos dormirem, né? E alguma coisa, não me lembro o que aconteceu, eu não consegui pegar esse filme do início. E quando eu finalmente consegui ter a TV pra mim, eu ligo a TV e o primeiro barulho que eu ouço é o de uma motosserra. Nossa. E sangue esguichando na cortina do lado do rosto do Patino. A primeira imagem que me veio foi aquilo ali, e gritos, coisa e tal. E eu, caraca! Minha primeira lembrança, toda vez que eu vejo essa cena, eu volto no tempo até os meus 13, 14 anos e eu me vejo olhando pra TV, ligando a TV, abrindo com esse, foi meio... Mas agora, cara, você me falando isso, depois a gente pode comentar, porque vem um pensamento na minha cabeça, uma comparação, que talvez um tanto esdrúxula, mas a gente comenta sobre isso, porque você me fez agora pensar nessa cena de outra forma. Mas eu pensei que você ia falar algo no sentido de que como é que você classifica esse filme aí na filmografia do Brian De Palma? Porque eu não sou grande conhecedor, não sou grande fã também, você sabe disso. Até revi o Blowout, achei ótimo filme e tal. O Vestido para Matar já fiquei com umas certas questões ali. Mas eu acho que é um filme bem diferente. Eu acho um filme à parte. A parte. Aliás, da filmografia do Brian De Palma. Né? O próprio De Palma acha, né? Que o De Palma disse que ele aceitou, ele se interessou pelo projeto porque ele queria fugir um pouco de toda aquela onda de voyeurismo, de obsessões sexuais, de maneirismos que ele vinha tendo, e ele buscava uma coisa diferente. E foi exatamente isso que acabou atraindo. Apesar de ter traços, a gente vai falar disso ao longo do filme, ele é um elemento meio à parte ali. Assim como é também, se a gente for ver, o próprio Intocáveis, o Missão Impossível, que são filmes mais populares dele, mas o Pagamento realmente, Final, até naquele momento ali, o Pagamento Final é um filme meio irmão do Scarface, né? Mas dentro daquele contexto ali, o cara vinha de o Carrie, a Fúria, o Blowout, ele fez Vestida para Matar, inclusive, olha a loucura, né? Porque o Vestida para Matar, ele não foi grande sucesso, o Tiro na Noite foi um fracasso, depois o Dublê de Corpo vai ser muito criticado. Ele tem esses 4 filmes que hoje eu olho para trás, eu vejo, para mim são 4 filmaços e são reverenciados. E desses aí, nenhum foi um grande sucesso, inclusive o Scarface, né? Inclusive o Scarface. O Scarface eu acho que é meio fácil entender, eu acho que eu me considero um bom exemplo disso também, porque eu não vi na época no cinema, eu era muito novo ali, tava com 12 anos, 11 para 12 anos, e não é o tipo de filme que
com os produtos, vai ver no cinema. Mas quando eu vi mais tarde um pouco, não lembro exatamente quando, foi um filme que me desgostou pelo excesso da violência e tudo mais. E eu acho que essa foi a impressão geral até do... o filme teve problemas, né, de censura, pelo menos tentativas de censurar, o De Palma fala bastante disso e tal. Mas é um filme que o tempo coloca ele num lugar melhor, e revendo o filme depois, algumas vezes, você vê que é um grandíssimo filme daqueles que deixa cenas gravadas na tua cabeça para sempre, né? E pouco importa qual é a história que ele conta, se tem sangue, se tem fuck, se tem violência, porque isso acaba que fica em segundo plano. O que interessa é a construção de um personagem daqueles, né, que se fala maior que a vida, né? Aquele personagem que entra para a história do cinema. Operático. Operático, uma sequência de cenas memoráveis. A própria abordagem, falas. Ela vai se tornar comum depois. 7 anos depois você tem os Bons Companheiros. Então, o excesso de fucks, etc e tal, muita gente não dá a devida proporção à importância do Scarface no sentido de abrir isso aí também. E sempre uma coisa que me conquista, e não conquistou na hora, mas depois, com o tempo, é você ver que aquilo nada mais é... tem violência demais? Tem, mas por que tem? Porque o meio que ele está mostrando é um meio extremamente violento, né? Então ele não está inventando uma realidade. Teve crime realmente com motosserra nesse submundo, teve acerto de contas, teve gente se acabando na cocaína, claro que teve. Então, esse filme não inventa nada. Agora, você quer tapar o sol com a peneira, você quer ser purista, ok, então você censura. Porque também o filme desperta aí incomoda outras pessoas, porque também serve como metáfora do próprio meio do cinema ali, né? Eu acho que esse filme é um daqueles filmes especiais que o diretor faz quando ele tá muito iluminado, né? Você consegue perceber assim como tudo flui, né? O elenco, o roteiro, a edição, a trilha sonora, tudo fica perfeito, né? Tudo dá certo, né? É tudo diferente, você vê que é diferente. E até no seu exagero, né? Se é um filme de exageros, é tudo exagerado se encaixando bem, né? A trilha, uma trilha exagerada, como é a característica do Moroder, a cenografia exagerada, a atuação de quem, né? Quem poderia dar uma atuação dessa, né? O Pacino fala isso na entrevista, né? Que o gol do De Palma foi realmente fazer um filme operático, um filme... Não busca um realismo extremo, né? Isso, uma coisa maior do que a vida mesmo, certo? Fazer aquele grande espetáculo ali de violência e tal, que aí tudo converge para isso, né? Você vê nas cores do filme, você vê, como você falou, na atuação do Al Pacino, né? Isso eu queria salientar, que é incrível a atuação dele, como ele não foi nem indicado ao Oscar, né, na época. Eu não consigo entender como, assim. Eu acho que o filme desagradou muita gente, cara, muitos críticos né? Se você pensar em Hollywood, o Scorsese disse na estreia, o Scorsese adorou o filme, né? Ele falou que, olha, Hollywood vai odiar o filme, porque o filme é sobre eles. O cara com o nariz afundado no pó. Essa questão, por exemplo, o filme foi atacado, né, com essas coisas aí, montanhas de cocaína, mas não sei o que. O De Palma falava que ele ia à festa em que ele via às vezes uma bacia de cocaína, assim, não, carreirinha direto, né? Mas às vezes tinha uma bacia de cocaína na porta, assim, você entrava na festa, no coisa, tinha uma bacia de cocaína para os caras se servirem, os convidados se servirem. Anos 80 puro, né? Ele diz que viu montanhas de cocaína maiores do que aquela lá, que aparece no final, né, quando ele tá prestes. Isso está naquele livro, Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll. A cada 2 páginas tu tem relatos dessas festas que eles frequentavam, inclusive o próprio De Palma também, o único que não frequentava era o Spielberg, né? E esse estilo que tu comenta do operístico, na verdade foi uma das coisas que afastou o próprio De Palma do sucesso de público, né? Porque todos os filmes dele, ele sempre tinha algo formal, maneirista, mais exagerado, que afastava o público.
por mais que a crítica viesse futuramente a reconhecer isso, o próprio Carrie, por exemplo, é um filme de terror que fez sucesso, mas é um filme de terror com vários elementos autorais ali dentro, que não é uma coisa que o público está acostumado. Aí tu pega os filmes dele, não são filmes feitos pro grande público da época. E ele se ressentia muito disso. Esse autorismo dele acabava afastando ele das bilheterias e ele não conseguia ter escolhas. E ele foi um dos últimos grandes diretores da turma dele ali, né? Do Coppola, do Spielberg, do Lucas, a fazer um sucesso mesmo, né? A ter um grande sucesso assim, né? Porque você vê que o Spielberg é o maior deles assim em termos de sucesso de bilheteria, né? Com Tubarão. O Coppola antes já tinha quebrado recordes de bilheteria com o Poderoso Chefão. O George Lucas depois do Spielberg, né? Com Guerra nas Estrelas. Loucuras de Verão, né? Mas o grande sucesso do Lucas é o Guerra nas Estrelas, né? Não, mas aí o Carrie foi o primeiro sucesso, aí foi 76. Né? Mas acho que não do tamanho, né? Mas não do tamanho do Poderoso Chefão, do Tubarão não, com certeza não. Mas aí que tá o problema, ele alcançou um sucesso relativo ali e depois ele fracassou logo em seguida. Eu acho que eu entendo o que você quer dizer, Fred, porque por melhor que seja o Carrie, ele não engatou, né? Por mais conhecido que seja, ele ainda, eu acho que rola aquela coisa de colocar ele num nicho do gênero, né? Exato. Do filme de suspense, meio puxando pro terror, alguma coisa nesse sentido, né? Ou não sei se estou viajando nisso, mas enquanto que o Scarface, ainda que também possa ser classificado um filme de gangster moderno, é ok, mas ninguém vê ele nessa prateleira hoje em dia, assim, é um filme gigante, né? Independente de gênero. Talvez, acho que ele é um filme mais amplo, assim, em termos até de público mesmo, do que o Carrie. Não sei se é por aí ou não, mas eu acho que eu concordo. Acho que ainda é um filme mais famoso. Mas eu não tô ele próprio fala isso, né? Eu acho que assim, que ele dessa turma ele foi o que demorou mais, eu acho que a alcançar um sucesso no nível dos caras mesmo, desses outros aí, né? O Scorsese também, né? Mais ou menos ali do mesma turma. Mas vamos falar um pouco de como começa essa produção aí, né? Porque a gente está falando do De Palma, mas isso, na verdade, essa ideia vem do Martin Bregman, né? Que é o produtor do Scarface, era um produtor que já tinha trabalhado com o Al Pacino, né, em 2 filmes. Ele produziu o Sérpico e produziu Um Dia de Cão, né, os 2 filmes do Sidney Lumet. E aí ele vê o filme do Howard Hawks, de 1932, né? O Scarface, filmaço, né? Scarface, A Vergonha de uma Nação. A gente já falou dele aqui no podcast lá, naquele episódio dos Gangsters. E ele vê o filme e ele meio que se dá conta de que, ninguém voltou a fazer uma história parecida com essa, de ascensão e queda vertiginosa de um gangster, né? Eu acho que veio no momento perfeito pra fazer, né? Os anos 80 ali, anos 80. Era loucura pura, mas né? De droga. Tem uma outra história aí, né? Mas aí, só pra concluir... Que o Pacino disse que foi dele a ideia. Mas aí tu conta essa, mas aí seguindo nessa do Bregman, o Bregman fala isso no coisa do DVD aqui. Ele diz que ele aborda o Sidney Lumet para dirigir, não sei por que razão o Sidney Lumet não pode fazer, mas dá ideia para ele de, você devia atualizar essa história. Depois que o roteiro ficou pronto, a primeira versão, ele desgostou do excesso de violência. Não era o filme que ele imaginava. Então foi isso, mas é o Lumet que dá ideia para ele atualizar para essa Miami dos anos 80, né? Que, aliás, foi perfeita, né? O Lumet desgostou da falta do aspecto político. Ele queria criticar muito mais o governo Reagan e o roteiro do Stone. Aí já era o Oliver Stone, né? Ele não ia para esse lado. No comecinho do filme, eu acho que ainda é até o Jimmy Carter, né? O presidente. No contexto ali do êxodo do Porto de Mariel, do êxodo de Mariel. Você vê foto dele na parede. Ainda era presidente Carter, que foi, aliás, o cara que acabou se incomodando, né, com aquela chegada maciça de cubanos. Parece que foram 125 mil cubanos que migraram entre abril e outubro de 1980. É o contexto histórico que inicia o filme. A gente vê
aquelas imagens ali. Aquela imagem de documentário, né? Imagens reais, né? Que para situar quem não sabe da história ou não lembra, tendo que lidar com uma série de opositores ali ao regime, o Fidel chegou um momento em que falou: vou permitir a saída de quem estiver descontente aqui, mas com uma outra intenção, né? Porque misturados naqueles emigrantes, né? Que estavam indo, muitos inclusive encontrar parentes que já estavam vivendo desde a época da Revolução lá em Miami. Ele botou lá presidiários, pessoas condenadas, pessoas de institutos psiquiátricos ali. Então ele mandou, vamos dizer, aquilo que aconteceu na história do Brasil lá, os náufragos, traficantes e degredados, mandou a escória, né, e infiltrada lá, e isso começou a causar um problema lá na Flórida também, até que os governos se conversaram e fecharam essa porta ali, mas 125 mil cubanos já tinham ido, e mudou bastante ali o perfil Dizem que dos 125 mil, né, eram 25 mil que eram maus elementos. Maus elementos. A gente já com condenações, né, que aliás é o que não fica explícito, mas fica semi-explícito ali, que era o personagem do Tony Montana, era um deles, né, que fica meio que intuído aquela primeira cena dele, aquela apresentação magnífica dele, pra mim. Aquilo é muito bom, né? Que é aquele interrogatório da imigração, né? Ele tá muito bem no papel, você vê que ele tá tão confortável no personagem, né? Os trejeitos, o jeito que ele fala, o sotaque, tudo é perfeito, é uma atuação incrível. Guilherme, tu sabe, eu vou aproveitar para complementar o que o Fred tinha comentado antes, que tem um documentário de 98, e eu não vi esse documentário, eu li num livro sobre ele, que o Bregman e o Pacino, eles dividem essa vontade de fazer o filme. O Pacino disse que ele estava fazendo em 74 o Poderoso Chefão 2, e ele participa de uma montagem na Broadway de uma peça do Bertolt Brecht, e ele descobre que o Brecht era um grande fã do filme de 32, só que o Pacino não conhecia o filme. E aí em 78, ele andando pela rua, e o filme estava em cartaz, a Sunset Boulevard, ele estava com os amigos, ele comprou o ingresso, entrou, assistiu, e ele ficou enlouquecido com o filme, porque ele saiu certo de que aquilo ali podia render o remake. E aí ele foi correndo atrás do Bregman, até pelo que o Fred falou, eles já tinham todo esse know-how dos dois filmes anteriores, e o Bregman, que já tinha vontade também de fazer o filme, viu ali a oportunidade perfeita para o Pacino criar um tipo de personagem que, segundo o Bregman, não existia nas telas desde o James Cagney, por exemplo. Não era um tipo de personagem que ele conseguia ver nas telas. Então é interessante isso, porque tanto o produtor como o Pacino, eles já vinham há 2, 3 anos alimentando a vontade de fazer o filme. Aquilo ali para ele era quase um projeto pessoal. Então essa entrega dele e a maneira como ele se entrega ali tem a ver também com uma dedicação pessoal. Não foi um projeto de encomenda. Não, e o próprio Pacino, ele diz que tudo que ele tenta fazer no filme é meio que seguir a atuação do Paul Mooney, né? Que faz o Scarface lá de 32. Que ele classificou lá como grandiosa, quase abstrata, assim, de tão não naturalista. Se você olhar para o filme do Howard Hawks, realmente você vê ali que a atuação do Paul Mooney para aquela época era uma coisa muito, assim, nessa linha do que é o Pacino na época dele, né? Uma coisa assim, quase caricata, quase... você percebe, assim, a diferença, né? O Paul Mooney tem 2 grandes atuações nesse ano, né? Que ele tem aquele filme também, O Fugitivo. Isso, que a gente acabou de fazer aí no podcast. Maravilhoso. Agora, é igual a gente tá falando de futebol em off antes de começar. É quase como futebol, né? Você, às vezes, o pessoal quer comparar Pelé com Cristiano Ronaldo, uma coisa. São épocas diferentes, não tem comparação. Então, assim, se for comparar, não tem nem dúvida, né? Que a atuação do Pacino é um negócio magnífico e tal, mas realmente você tem razão, Fred. Pra época, a atuação do Mooney é muito foda, né? Eu gosto muito dessa cena inicial que vocês comentam, porque aquilo ali ela cria uma identificação da gente com o personagem, né? Sim. A gente nunca vê, quase nunca, né? Tem um cara que senta lá atrás, mas a gente quase nunca vê o rosto de quem tá
pressionando ele, mas a gente, desde o início, aquela coisa de você se simpatizar com quem tá em uma situação de inferioridade. A câmera rodando, né? A câmera rodando em volta dele ali. Não só a câmera rodando, né? Pensa no primeiro plano. O primeiro plano é o quê? É o rosto do Al Pacino em close sendo descortinado pelas costas de um oficial no momento que ele fala assim... Antonio Montana. Que perguntam pra ele... Né, só o áudio ali, a gente só escuta o diálogo, então tá uma tela preta, porque a câmera tá atrás desse cara que tá sentado na frente do Pacino, e no momento que a câmera vai andando assim, a gente escuta o áudio, qual o seu nome, não sei o que, ele fala Tonio Montana, e qual o teu nome, né? Ele desafiando, já desde a primeira fala cara, ele desafia, mas né? o Brian De Palma fala isso, né, que ele chegou a essa conclusão, que assim... Eu tinha que fazer uma cena introdutória do personagem onde eu mostrasse ele de cara. Eu tinha que fazer ele, a plateia ler o rosto dele, né? Porque tem a questão da cicatriz que a gente tem que ver, né? Sim, o John Alonso, que é o diretor de fotografia, ele diz que esse movimento circular é uma maneira dele mostrar que na cabeça do Antônio Montana, ele já tá meio que presidindo e dominando, porque a gente só vê ele olhando ao redor e essa identificação que é muito legal. E essa ideia dele de que ele tá predestinado a grandes coisas. E ele engole aqueles caras ali, né? Ele engole. Você vê que ele tá seguro. Ele tá seguro de que os caras não podem fazer nada com ele ali, né, naquele momento. Agora, é incrível essa questão também do próprio título, né? A questão da cicatriz, do Scarface, que não é uma coisa que é muito citada no filme, só nessa cena, né? Aliás, numa cena depois o cara chama ele de cara cicatriz e tal, mas a palavra Scarface não é dita no filme, né? E aí, ali já mostra em close aquela cicatriz dele, ainda tem uma fala sobre isso, como é que você conseguiu isso? Aí tem até uma fala pesada ali, que na versão depois pra TV os caras tiveram que dar uma maneirada. Foi chupando um abacaxi. Eles pra TV, que eles tiraram todos os fucks, cara. Abacaxi? Todos. Aí essa fala, por exemplo, virou, como é que você conseguiu isso aí? Tu foi comendo abacaxi? E é incrível ali também, cara, que assim, não só essa questão da câmera, como aí o brilhante roteiro do Oliver Stone, naquela cena você... se você tá entrando no cinema ali e não sabe sobre o que é o filme, se é um alienado total, você de cara você já entendeu que aquele cara é barra pesada, né? Tem a questão da tatuagem na mão dele, que o oficial lá puxa assim e fala, eu sei o que é isso aqui, esse cara é matador na cadeia, não sei o que. Você tem as referências dele, né? Quando perguntam pra ele como é que você aprendeu a falar inglês, ele fala, meu pai me levava pro cinema pra ver o quê? Legal. James Cagney, Humphrey Bogart, né? Gangsters, George Raft. Né? Não chega a ser até tal isso George tem Raft. relação com o filme antigo, né? Porque o personagem do filme antigo dizia que tudo que ele tinha aprendido nos filmes, né? Nos filmes, né? E é interessante isso porque você fazer uma... Né? Por que Scarface, né? Porque ele tem uma cicatriz. Mas por que ele tem uma cicatriz? Porque o Paul Mooney tinha uma cicatriz no filme de 32. Por que o Paul Mooney tinha uma cicatriz no filme de 32? Porque ele estava fazendo ali o Al Capone, na verdade, né? Ele foi inspirado no Al Capone. Só que aí você leva essa coisa da cicatriz para 83, um cubano em Miami. Mudando a ascendência, obviamente, né? Tirando de um ítalo-americano, o Camonte. Passando para um cubano porque está sendo adaptado para aquele problemaço ali, né, que eles tiveram em Miami. E como a história é muito bem adaptada para os anos 80, né? Porque para mim esse é o filme símbolo dos anos 80, né? Mais anos 80 do que esse filme é impossível, né? É verdade. Tá tudo ali, né? Tudo. E essa questão do personagem dele, que a gente já entende num segundo, numa fala, num plano, numa cena... Porra, tem muita essa coisa assim, que a gente vê um filme desse, o cara é um mega traficante, usuário, que cheira o próprio estoque, contrariando os conselhos, cara, e mesmo assim a gente não é que torce pro cara, mas até uma boa medida a gente simpatiza com ele, principalmente nesse começo, nesse momento em que ele é um pobre coitado praticamente, um imigrante oprimido, underdog, né?
o underdog, e até por isso esse cara vira um ídolo, né? Ele vira quase um super-herói dos desvalidos, dos imigrantes, do gueto, super-herói do gueto, né? Tantos hip-hops e raps foram feitos em homenagem ao Scarface por causa disso, né? Porque é aquele cara, o cara que leva a porrada da polícia, o cara que chega com uma mão na frente e outra atrás e vai conquistar cara alguma que sai da coisa. Miséria, né? Isso. Exatamente, sai do nada e conquista alguma coisa. E conquista do jeito dele, né? E pouco importa se esse cara não vai durar muito. Ninguém tá preocupado com isso, tá preocupado só que ele venceu. Vocês sabiam que na versão dos 20 anos, lançamento dos 20 anos, havia uma intenção do estúdio de substituir a trilha do Moroder por hip hop? Sim. Até o Pacino meio que achou que ia ser uma boa ideia, e o De Palma bateu o pé, ele estava indignado. Ele disse, mas ninguém muda a trilha sonora de um filme de Scorsese, do Wells, porque querem mudar o meu. Até porque a do Moroder, ainda que se possa questionar, assim, o Moroder, por exemplo, as músicas dele são músicas legais para você ouvir antigamente, né, na danceteria, na discoteca. É uma trilha que eu não vou escutar ela dormindo, deitado na cama, igual eu escuto um Morricone para ficar relaxado. É uma música, porra, anos 80, é a cara dos anos 80. Né? Mas pra esse filme é perfeito, né? Perfeito. Exatamente, nesse filme tá perfeito, seria um pecado trocar isso. Né? Porque ela fala muito sobre o período também, como o Guilherme falou, o filme tem a cara da época que ele foi feito e do que ele representa. A trilha diz muito sobre isso também. Eu acho que tem dois personagens assim no filme que são fundamentais pra construção da imagem do filme, tão icônica, que são a trilha sonora e o figurino. Eu acho que o figurino também é muito emblemático. Eu acrescento aí a direção de arte também. Sim, você pensa naqueles ternos que ele usa, né, sem gravata, com a lapela assim grande, né? Inclusive tem ali um momento que o Pacino usa um terno branco com a camisa vinho vermelha, e tem um outro momento em que o Frank, né, o Robert Loggia, tá com um figurino parecido. Acho que antes dele, aí depois o Pacino tá com um parecido dele. Essa coisa que vai mudando ao longo do filme. No início ele, porra, mesmo depois que ele já tá ali fazendo serviços e é vamos dizer, um guarda-costas, um matador e tal, ele se veste como um jeca, né? Aquela cena que ele começa a dar em cima lá da Michelle Pfeiffer na danceteria, pô, até o jeito dele parece um gorila, né? Parece um jeca mesmo, né? Se vestir. Ali é muito legal a maneira como... Porque as duas primeiras vezes em que ele vê a Elvira, ela tá de costas pra ele, né? Ela chega de costas pra ele, e na danceteria ela fica de costas para ele. Também é toda uma questão de que ele não tá pertencendo a esse mundo dela, ele não é digno dela ali para complementar isso tudo. Agora, só para não perder o costume, né, dizer que eu tô sempre puxando a brasa pros italianos, né? Nós temos aí o Moroder, que a gente tava falando, que é italiano, né? Tá vivo aí e deixou várias trilhas importantes até agora, né? Inclusive a restauração do Metrópolis, quem é que lembra ali que ele musicou, né? A História Sem Fim. Talvez aí seja o caso inverso, né? Ele meteu uma trilha moderna para um filme dos anos 20 do século passado. A História Sem Fim, Flashdance, que aliás tem a ver com um pouco com isso aqui, né? De Palma ia fazer, né? Top Gun. É absurdo isso. E o Ferdinando Scarfiotti, que é um cara que morreu cedo e chegou a ganhar o Oscar, né? Pelo Último Imperador, que é o direção de arte, né? O cara foi o diretor de arte do Conformista, do Morte em Veneza, fez filmes importantíssimos, era um pequeno gênio aí da direção de arte, e porra, tem a marca dele, a gente vê, né, cara, aquela coisa do grotesco, do exagerado, aquela mansão lá da parte final do filme. É isso que eu ia falar, né, que tem um cuidado nesse detalhe, porque o cara que vem de baixo, né, geralmente quando fica muito rico, vou dar sinais, né? Não vou falar nada, mas vou dar sinais. Ele tem uma tendência tipo, porra, partir para um negócio muito exagerado, né? Tudo é muito exagerado, tudo é muito
demais, né? E tu vê o reflexo disso naquela mansão dele, até, porra, quando ele vai pegar lá a Elvira de carro, né, pela primeira vez, que ela fala, eu não vou entrar nesse troço nem morta. Que tá aquele estofado de oncinha. De oncinha e tal. A própria casa do Frank também parece uma casa de boneca, né, de Barbie. Que aquele elevador que desce, você olha, de vidro, né? Tem tudo de vidro por fora. Mas aquilo ali eu acho que diz mais sobre a personagem da Michelle Pfeiffer, né? Como ela é tratada no filme, né? Essa questão dela ser mais um objeto daqueles homens poderosos, né? Ela é objetificada. E tem uma história de que o Al Pacino e o Brian De Palma, né? Como é costume, né? Muitos filmes a gente escuta falar nisso. Quer dizer, o diretor e às vezes o ator ou a atriz ali que está contracenando com a outra pessoa acaba tratando essa pessoa mal porque quer que ela entre no papel, né? Que ela fique sempre dentro do papel, sempre naquele clima ali de... Então disse que o De Palma tratou muito mal ela, assim, jogava ela de escanteio. O Steven Bauer fala isso na entrevista, deixava ela de escanteio. Momento Bertolucci. Pacino também, pois é. E foram muitas atrizes, né, que também fizeram teste ou foram cogitadas para fazer esse papel, né? Pensando na Sharon Stone, né? Uma cacetada de outras aí que eu não vou lembrar. Ela tá bem, né, cara? Mas ela era um bibelô mesmo, né? Justamente porque ela é uma beleza, assim, né? Uma plasticidade, uma coisa fantástica, né? Para ser exibida, né? Então, naquela cena do elevador é meio que como uma boneca dentro de uma vitrine ali, né? De uma caixinha de boneca ali, né? Como se fosse elevador, né? Tanto que a gente nunca vê ela e o Tony tendo algum tipo de relação amorosa, algum tipo de proximidade. Nenhum, algo que ele queria alcançar. O único beijo que eles dão é na hora do casamento lá. Ele alcançou aquilo ali e depois ele tá expondo. E é só pra isso que ela serve. Ela troca de dono, basicamente. Sim, ela troca de dono e tem a questão dele comparar ela como ela é uma tigresa, né? Tem um momento que ele fala isso. Ela é uma tigresa, vai ser minha, não sei o quê. E lá mais pra frente ele tem um tigre no jardim dele lá preso, né? Quer dizer, virou um objeto, meio que uma metáfora, né? Pra ela, aquele tigre ali, né? Vocês comentaram do fato dessa questão dela estar de costas pra ele, pra representar que ele não pertence, né? Aquele lugar, assim. E eu revendo o filme agora, eu achei uma sacada genial, assim, sutil um pouco até. Se vocês repararem, logo no começo do filme, quando ele tá tentando, né, conseguir a entrada lá, né, pra Miami, de fato, lá, o passaporte, e aí, logo quando ele mata o Rebenga lá, e aí ele consegue ter um corte que vai para um painel que tá, assim, a cidade, assim, a praia, né, uma paisagem, assim, bem colocada assim no painel, e aí você vê que é quase que dizendo, você conseguiu, você entrou, mas ainda não entrou totalmente, né? Isso aqui ainda é fake pra você. Você tá aqui, mas você ainda é um coadjuvante, né? Coadjuvante, você vai ter que subir ainda. Não, tanto é que a câmera faz um movimento para trás e o que você vê é aquela lanchonete trailer ali. Eles estão trabalhando ali dentro como garçons, né? Como né, pessoal da cozinha. O Paraíso, né? O El Paraíso que vai ser referenciado no pagamento final também, né? Que seria o destino dele como imigrante cubano, um subemprego, uma coisinha ali, coisinha aqui, né? Só que é muito pequeno para ele, né? Ele quer algo mais. Eu acho muito legal como esses nomes eles vão também exemplificando a trajetória dele, porque começa ali com o El Paraíso, que é aquela coisa do sonho, né? Aí logo em seguida a gente tem o Babilônia, né? Que é onde ele conhece esse mundo todo exagerado, e a seguir a gente vai ter vários outdoors mostrando lá Montanas Beauty, Montanas não sei o que, quer dizer, vai subindo da ideia de você estar buscando um paraíso até você alcançar a Babilônia e ter o seu próprio espaço ali também. O El Paraíso, eu comentei que ele é referenciado no pagamento final, que no pagamento final é a boate, né? Onde o personagem do Pacino acaba trabalhando e o De Palma faz essa referência. E você sabe que essa boate aí, The Babylon, né, que eles frequentam e tal, o Frank frequenta, depois o
o Tony vai frequentar muito, ela é inspirada numa boate que existiu em Miami nessa época, não sei se existia quando o filme foi feito, chamada The Mutiny, o motim, e diz que lá era tipo, assim, era um hotel e cada ambiente do hotel tinha um tema e as coisas eram decoradas conforme aquele tema, só que o grande barato desse hotel é que no centro tinha uma boate, e essa boate, chamada The Mutiny, ali era tipo um encontro de traficantes e era frequentado muito por polícia também, por agente do FBI, porque chegava num momento ali da noite que ficava um lado, você olhava um lado, era todos os cowboys da cocaína, né, como eles chamavam, né? Os traficantes pesados lá, e do outro lado era a polícia, porque estava vigiando os caras, e às vezes rolava dos traficantes pagarem uma champanhe, um vinho para mandar lá pros caras na polícia, entendeu? Axel Foley. Imagina você trabalhar de humorista, palhaço, vestido de palhaço. Vestido de... Meu nome é Octavio lá, né? O Otávio lá. Cara, aquele boneco lá que leva vários tiros, vocês estão falando? Isso. Cara, aquilo é muito estranho, né? O que é aquilo, né? Mas, cara, aquilo ali, cara... Aquilo ali também é uma metáfora pro próprio Tony. Né? Eu tava vendo, o Babylon é muito legal e... Ele tem todo o trabalho de espelhos ali que eu acho muito legal. Eu fiz uma postagem sobre isso também. Eu li. Porque tem três coisas interessantes naquela mesa onde eles sentam, que é repleta de espelhos. Primeiro que quando a Elvira tá junto ali, a gente vê reflexos de todos os homens da mesa, menos o dela. E então ela já fica mais de canto, então tem toda uma encenação para mostrar que ela tá totalmente de lado, inclusive a roupa verde que ela usa. A roupa é muito legal, né? O Guilherme comentou do figurino, quando ele muda aquele escritório dele lá, que fica tudo escuro, tudo preto, né? Quando ele assume o Manny que tá lá dentro, o Manny é o único que não muda. O Manny tá com aquelas camisas floreadas, parece que ele chegou dentro da fantasia ali. É o único cara que não muda mesmo ali enquanto ele tá se transformando. Mas voltando aos espelhos, aí depois tem a cena em que o policial chega para falar com ele. E aí tem todo um trabalho muito bacana, porque a gente vê vários reflexos do rosto do policial 3, 5, 6 atrás, em volta dele, e tá cercando ele, uma coisa meio opressora ali também. E mais adiante a gente vai ter a cena em que ele sofre o atentado, onde a gente quase não vê, porque ele tá todo abaixado ali, né? A gente vê só o rosto dele e o reflexo de toda a Babilônia, e com esse personagem, esse bobo da corte ali, que fica pulando pra lá e pra cá, e que é metralhado, que é uma espécie de metáfora a quem seria ele nesse mundo que ele está entrando, né? Como eles viam ele, na verdade, e depois eles vão acabar se dando mal. E tudo isso é o trabalho de direção de arte, né? Sim. Lembrando que depois desse atentado, em seguida a esse atentado que ele sobrevive, tem aquele momento que liga mais uma vez com o filme de 32, que é o dirigível lá, ele chega todo fudido, todo baleado o mundo lá. É seu, né? Numa varanda, olha pra cima, tá passando aquele dirigível lá, The World is Yours, né? No filme original, acho que é um letreiro, né? No prédio da frente. E depois isso volta, né? No filme de 83, lá no final, né? Na mansão dele, tem essa porra lá na fonte, naquela fonte, onde ele vai terminar seu... Vira o lema ali, né? Ele olhar e perseguir aquilo. Mas é interessante aí, vocês falaram ainda sobre esse personagem grotesco aí do Octavio aí, né? Eu tava me dando conta disso agora nessa revisão do filme, como ele... eu não sei vocês, mas em diversos momentos ali, cara, eu dou certa gargalhada no filme, assim. Sim. Porque o negócio é tão grotesco e tão esquisito em alguns momentos. Eu acho que o filme é construído, bem construído dessa forma, né? Porque ele alterna essa coisa de uma violência extrema. O filme é violência do início ao fim, mas ele ao mesmo tempo ele consegue te deixar com certa simpatia com o personagem. Ele quebra um pouco, né, a tensão, aquela tem uma cena deles dois no carro lá, quando ele vai buscar ela no carro e ela não quer entrar no carro, e aí depois eles vão pra ele comprar outro carro, e aí ele vai
Ele vai levar ela e aí ele coloca o chapéu dela. Aquilo é muito legal. E ela ri, e você vê que a impressão que dá é que ela tá rindo de verdade. É muito espontâneo aquilo. Mas tem esses momentos, cara. E sobre aquela a violência... própria cena da língua lá do Manny, né? Porra. Isso, é outro momento cômico né? Depois que ele fica lá sentado na banheira dele lá, e ele fica lá, pelicans, pelicanitos, não sei o que, falando dos pelicanos, tem todo um... E o linguajar também dele, muitas vezes, é muito engraçado. Mas essa questão da violência, um negócio que eu tinha falado antes aí, que eu ia voltar a falar, quando o Fábio me falou da experiência que ele teve com a serra elétrica, vendo o filme pela primeira vez, cara, na minha cabeça me veio uma coisa até difícil de associar, mas Brokeback Mountain. Porque sim. Você já percebeu o que eu vou falar, né? Já sei. O que eu acho que o Ang Lee, né? Vamos chutar a porta na primeira cena. Exatamente, no Brokeback Mountain. Ele bota uma cena inicial dos dois homens transando ali naquela barraca. Ali, já na primeira cena. Não tem... E depois ele não precisa mais voltar à relação daqueles homens dessa forma, assim. Então as pessoas que têm preconceito já vão olhar aquilo ali, vão ficar... E depois o que vem, você já aceita mais. Eu acho que essa cena da serra elétrica funciona da mesma forma, cara. Porque o resto do filme não é tão violento quanto esse negócio da serra elétrica. E aquela sequência é tão bem feita que você nunca Aquilo ali é uma referência ao frenesi, né? Sim, tem aquele movimento de câmera, né? Que ele sai do hotel, desce, né? Começa mais na rua, né? Com a grua. Começa com o carro manobrando lá na rua e tal. Sobe tem uma coisa ali, Fred... que tem muita relação com De Palma, que é a questão do testemunho, do voyeur, só que do voyeur forçado, né? É isso. Que é uma coisa que é muito presente nos filmes dele, a vítima, que ele é obrigado a ver a violência. Isso tem no Vestida para Matar, isso tem no Sisters, que é um filme que ele vai fazer depois também. O De Palma diz que a cena mais violenta que ele já viu foi a cena em que o Bob, ele é violentado lá no Amargo Pesadelo e o personagem do John Voight, não me lembro o nome, ele é obrigado a assistir. Então essa coisa e olha só que interessante, pro De Palma a maior violência não é a motosserra cortando o personagem, é o Al Pacino ser obrigado a ver aquilo. Eu acho que tem alguma coisa de biográfico aí, porque o De Palma, ele diz que ele, enquanto garoto lá, jovem, ele assistia o pai dele, que era um cirurgião, performar às vezes amputações. Então ele disse que ele via muito sangue quando ele era novo, assim, e ver sangue para ele ficou natural. Aí eu não sei, ele não chega a dizer, eu não li em nenhum lugar, mas eu não sei em que condições ele era, de repente, forçado a ver aquilo ali, né? Você vai ser um médico, tem que ver isso aqui, não sei o que, fica aqui dentro. Ou era curiosidade mórbida, né? E o Oliver Stone disse que estudou para esse mundo, inclusive... consultando 3 delegacias diferentes, e as histórias mais cavernosas possíveis surgiam dessas conversas, e foi usado motosserra em algum momento por alguma gangue dessas ali. Isso não era mistério. Agora, o De Palma, que volta e meia aí é acusado de gostar muito de homenagear, entre aspas, né, chegando às raias, às vezes, muitas vezes chamado de imitador de um Hitchcock, por exemplo. Porra, nesse filme aí, nessa cena aí, eu acho que ele tá homenageando quase uma construção da cena da banheira, do chuveiro do Psicose, né? Porque, porra, é uma cena impactante sem que você realmente mostre nada violento, né? Você não vê, né? Isso que eu ia falar, você não vê a serra elétrica e nem encostar no... É tudo na montagem, corpo, né, cara? Você vê o olho do personagem, o desespero, né? Isso, você vê o sangue saindo da cabeça dele, você vê o sangue jorrando lá na direção do Pacino. Você vê o outro cara, né, o colombiano lá sinistro, dizendo, agora a perna, né? Aí você vê a serra se aproximando, mas você não vê realmente encostando, né? Tem fotos de bastidores com o braço pendurado, né? Um braço mas isso ali, pendurado. Não chega no filme, né? Mas eu acho que, essa cena, essa sequência, na verdade, pra mim é a melhor, mais bem construída, assim, do filme. Porque, cara, isso na mão de um diretor... mais ou menos, você ia ficar totalmente confuso quando os caras entram no apartamento e começa aquela troca de tiros. Porque aquilo é muito bem montado, muito bem organizado.
A decupagem é excelente ali, porque você entende tudo que tá acontecendo, quem tá atirando em quem, em que posição cada um tá. Nisso ele era craque, né? Pera aí, lembrei de uma coisa, hein? Momento visitas a locações. Eu estive na frente do hotel de Miami Beach, desse hotel de Miami Beach, só que ele tinha sido reformado, a fachada não tinha mais aquelas janelas circulares como está no filme, né? Que até a câmera chega a sair por uma delas, né? Não propriamente sair porque ela é opaca, né? Não é uma transparente, então você vê que é como se a câmera sumisse ali na janela e volta do outro lado na grua, né? Para voltar para o carro no momento. E ela vai lá de novo, aí o Manny tá conversando com a menina de biquíni, aí ele dá uma olhada assim, tá estranhando, que tá demorando muito, aí a câmera volta. Eu acho a mulher mais bonita do filme é essa menina de biquíni. É incrível. Compete com a menina da língua lá, né? Mas essa daqui eu acho que é a minha preferida. Mas é interessante que esse movimento aí de câmera que ele faz é que o pessoal diz que ele tá homenageando, aí eu boto as aspas, o Fábio vai tirar as aspas, ele tá fazendo o que o Hitchcock faz lá no Frenesi, né? Que ele mostra que tá acontecendo um estupro lá dentro de um apartamento e lá fora o mundo tá normal. Segue normal. Segue normal, as pessoas estão andando pela rua. A diferença é que aqui a gente tem gente que tava esperando dar merda, né, cara? Tem até um coroa de andador ali passando ali. Tem uns coroazinhos ali tem passando. Uma coisa nessa cena que não faz sentido, e pra mim ela é propositalmente assim, que é eles aumentarem o volume da TV para abafar a serra elétrica. E obviamente que a serra elétrica ia ser ouvida lá fora. Então a própria ideia de você sair e dizer que o mundo continua lá fora, e aí é que você tem que saber ver o filme e não levar o pé da letra, que é esse estilo do De Palma, que é justamente de dizer as coisas sem apelar para o ultra-realismo, né? E a maneira como a cena se encerra, né? A maneira como a cena se encerra, que o cara cai, consegue se levantar, vai para a rua e o Tony vai atrás dele, né? Enfim, uma execução ali com plateia, enfim. E aí a gente já está sensibilizado, né, Alexandre? A gente já está do lado dele, porque a gente já viu ele passar por uma coisa muito pior. Então a gente aceita qualquer coisa que ele vai fazer ali, né? Aliás, essa cena ela começa desde o início muito bem feita, né? Como o Fred estava falando. Porque quando a gente ouve falar que eles têm que ir lá encontrar os colombianos, a gente já sente, não, tem coisa aí. Né? E aí tem todo o início da tensão deles conversando ali, como é filmado aquilo, o Hackord vai aproximando aos poucos do rosto dos personagens, a gente sente que tem uma coisa errada. A mulher já é hostil desde o início, né, pra ele. Tá deitada na cama. Agora o personagem dele, nesse momento ali que ele faz essa execução e não tá se importando sem ele já sabe que o rumo dele já tá traçado, não tem mais volta, né? Ele não é mais um cara que tá com medo de ser preso, de ser, enfim, de um peixinho pequeno, né? Ele já ligou, foda-se, é mais ou menos uma antecipação do restaurante depois, quando ele tá todo mundo olhando meio estranhando aquela discussão na mesa, ele fala, olhem bem porque vocês não vão ver um bandido de verdade tão cedo, fala alguma coisa assim, e o pessoal fica, que absurdo, meu Deus, que absurdo. E aí que o roteiro ele ganha muito, porque a gente tá vendo um filme que a gente tem que acompanhar e, digamos, se identificar com um cara que é um bandidão. O cara é um bandido, mata sangue frio, ele trata mal a esposa, e aí quando a gente tá quase perdendo, de repente, essa identificação com esse cara que tá se perdendo, lá no meio do filme a gente tem a cena da bomba, que ele consegue puxar a gente pro lado do lado dele de novo. Que ele diz, não, eu não sou esse tipo de gente, né? Ele tem uma ética, né? Dentro daquilo tudo ali, ele tem uma O roteiro ética. Não deixa a gente perder a identificação com ele. Sim. Tem um limite, e é interessante porque eu estive pensando sobre isso também. Essa atitude que ele toma é uma atitude ética e é uma atitude que a nossa moral aqui de espectador vai aceitar e vai ver como normal. O cara não vai matar, vai explodir um carro com criança, certo? Uhum. Só que dentro do filme... É sentença de morte. É a sentença de morte para ele. Quer dizer, pro mundo dele, aquilo ali é um pecado, né? Ele não ia até o final, né? Ali o Sosa não ia deixar barato. Revendo o filme agora, né? Teve duas cenas só, assim, que eu achei o filme perfeito, mas eu achei que tem duas cenas, assim, que me deixaram um pouquinho... Que eu acho que ficou um pouquinho datado, não sei. Me incomodou um pouco. Uma é justamente essa sequência da bomba,
da forma como foi, assim, não sei, com aquele aparelho, assim, com botão, e o cara, não, vai. Não, mas aquilo era assim que fazia, né? Sei lá. O cara explodiu o carro, mas tinha que estar perto. Não tem um back projection nessa cena? Tem umas 3 ou 4 cenas do filme. Isso aí já dá uma sensação de envelhecido. Deve ter datado a cena pra você. Aquele controle, o jeito dele colocando também embaixo do carro, sei lá. E a sequência que no finalzinho do filme, quando ele vai encontrar a irmã, e aí ele percebe que eles casaram, né? O amigo dele e a irmã, e aí ele mata. Não sei, a atuação dela ficou meio... Não, que ele tem uma câmera lenta, né? Que é uma coisa que o Brian De Palma gosta de fazer também, né? Ele faz isso no final do Blowout também, é tudo em câmera lenta. Dela bem fraquinha. Ficou muito operístico aquele momento ali, realmente, aquela coisa de... Mas é, de novo, também uma coisa que vem do filme original, né? Isso é um brilhantismo do trabalho do Oliver Stone, né? Depois aí, quando a gente falar dessa cena, a gente vai ser obrigado a corrigir uns amigos aí, né? Falando que ali morre na faca, né? Não. Nossos amigos aí, que sabem qual é que fizeram podcast, ali não é faca, né? Ali é tiro, né? Que, aliás, um amigo que já esteve presente aqui, vai voltar esse ano, que é o Marcos Damiani, tem o Cinema Aventura, podcast. Eles fizeram um episódio bacana também. Ele convidou, inclusive, o William, nosso William de Andrade aqui, e lá pelas tantas eles falam que da morte na facada. Não é facada. Ali não é faca, né? Ali é tiro, são dois tiros. E até uma... Estilizados, o som estilizado, tem uma né? coisa interessante dele mesclar o tiro a trilha sonora meio que acompanha o tiro. Você escuta o barulho abafado do tiro e a trilha sonora ela reverbera aquele tiro, né, dentro da música ali que está tocando no momento. Confunde um pouco porque é aquele tiro que os personagens se aproximam, então ele dá uma coisa encostado, com o cano encostado ele ali. Dá queima-roupa. A queima-roupa como se fosse... É porque o movimento dele lembra aquele movimento da facada lá no Rebenga, né? Uma coisa mais íntima ali, mais próxima e tal. Mas são 2 tiros, até porque não ia fazer muito sentido o cara levar uma faca lá, né? Vou levar uma faca aqui pra matar o cara, por quê? Mas que também funciona um pouco ao contrário, né? Como se daí o roteiro, o Oliver Stone, né? Que a gente não falou dele ainda, né? Nessa participação da escrita do roteiro, ou o De Palma dissesse assim, beleza, vocês se identificaram com esse cara, mas agora vamos nos afastar dele completamente, porque, porra, o cara matou o amigo, né, cara? O cara é trágico, né, cara? O cara é um personagem totalmente trágico. O cara mata o amigo e vai indiretamente matar a irmã também, né? Ele mata a irmã, você imagina o que deve passar a mãe dele depois, que a gente não sabe, né? Mas a mãe perde dos 2 filhos na mesma noite. O filho e a filha, né? Ele mata o irmão, ele, acaba com toda aquela organização ali, tudo aquilo que ele tinha conquistado, né? O mais ilícito que seja, Qual que é o body count aí do filme mesmo? Tem estatística disso também. Tem a estatística ali do body count, acho que é 42. Essa cena final teve participação do Spielberg, né? É verdade. Falaram agora do body count, eu lembrei. A Mama Montana ali, ela tem aquela lucidez, né? Que a gente já vê naquela cena dela... Cara, isso eu queria comentar. Ela antecipa tudo que vai acontecer, né? Eu acho fantástica a atuação dela na cena que ele vai. Passa despercebido isso, né? Quase que ninguém nunca comenta, mas eu acho... Só 4 anos mais velha do que o Al Pacino, ok. Mas a mãe dele, ok. Uma outra coisa que eu queria comentar vocês falaram da direção de arte do filme, né? Uma coisa que revendo o filme ficou assim, que eu não lembrava, fazia tempo que eu não vi esse filme. O que me deu muito prazer ver no filme foi a paleta de cores do filme. Tem umas cenas assim que são tão bonitas, que nem a cena que ele, logo depois que ele mata, que ele consegue, né, a droga, e aí ele faz a ligação pro Frank, e aí aquele pôr do sol assim, tá tão bonito, né? Aquele plano é foda. Tem uma cena quando ele vai na casa da mãe também, tem uma parede verde assim no fundo, fica bem bonito assim também. E uma cena também quando ele vai matar o Frank lá no escritório. Tem essa cena do Frank é ótima. Nossa, é lindo aquele porque ali fundo, o De Palma, ele adora fazer falso split screen, né? Ele usa o cenário para dividir
No Carrie, por exemplo, ele divide a tela, mas em vários filmes ele usa algum elemento do cenário para dividir. Ele usa aquela lente o split diopter, né, para fazer foco duplo, coisa e tal. Nessa cena do Frank, ele simplesmente vai usar uma parede para dividir o Frank de um lado, todo aquele lado meio branco, meio sem cor, meio pálido e cinza, e a outra metade tá aquele fundo de Havana, todo vermelho, com o próprio Pacino usando uma camisa toda colorida. Ali são dois lados completamente opostos. Acho muito bacana a maneira como ele vai trabalhar. Tá o Frank e aquele policial corrupto lá, qual é o nome dele mesmo? Leonard. Não me lembro. Eu esqueci, tá na ponta da língua. Enfim... Mas esse fundo ele remete também àquele fundo lá que o Guilherme já comentou, né? Lá do início, lá aquele plano onde eles estão lá naquele trailer vendendo comida e tal, né? Mel Bernstein. Mel Bernstein. Ok, Mel. E ele preserva o guarda-costas, né? Não, peraí. Você não vai morrer hoje, não. Você vai morrer comigo lá no futuro, lá com os colombianos lá. Não. A atuação dele é muito boa também, né? Só com as expressões, assim, com a expressão facial, você vai vendo a tensão. Ele não sabe se vai dar um tiro nele, o que vai acontecer, né? Ele suspira no final. Ele dá um suspiro. Vocês falaram do operístico, gente, dessa cena da morte do Manny. Eu não sei, eu acho que combina muito com todo o contexto do que o De Palma tá fazendo, inclusive com todo aquele exagero do final, que ele leva 200 tiros ali e continua gritando, etc e tal, porque é tudo uma questão de encenação. Por exemplo, o filme tem uma coisa, e a gente tá falando da irmã dele, comentando agora há pouco, que são coisas que eu acho que nessa última revisão eu olhei e eu acho bem interessante, porque o De Palma ele não gasta tempo para dizer, ele deixa que o filme se desenvolva até no exagero. A irmã dele é uma pessoa que a gente conhece como alguém que trabalha, que tá feliz de ver o irmão, tá lá sentado com a mãe, ela parece uma menina normal, uma adolescente, com sonhos, e aí ela recebe o dinheiro dele, né? Começa a corrupção. E aí a próxima vez que a gente vê ela, a gente não vê nenhum tipo de transformação, é uma coisa meio brusca. A próxima vez que a gente vê ela tá na boate se esfregando no cara lá, bastou ela receber o dinheiro. Bastou ele receber o dinheiro dele. Então isso meio que fica subentendido, e esse exagero depois, essa não preocupação com certas elites e coisa e tal, eu acho que é uma coisa que bate com o fato de ele estar querendo centrar em alguns fatos da história ali, e algumas vezes ele vai remeter a esse exagero, que eu acho que aí acaba casando essas cenas aí que vocês falam que de repente soou operístico demais, etc e tal. Eu não me incomodou isso. Eu também não me incomoda, não. Não, tá contextualizado. Não falou perisco no mau sentido. Nesse caso, tá perfeito. Sim. A própria personagem da Mary Elizabeth Mastrantonio, ela é, vamos dizer, a gente não vê quase fala dela ali, né? Tem uma cena que ela explode ali mais perto do final, mas ela é uma representação, né, de alguma coisa. É uma representação. Agora, quer falar de apoteótico, fala da morte do Omar lá no helicóptero, né, cara? Pra mim, isso foi mais traumatizante do que a cena da motosserra, quando eu assisti a primeira vez. Não tem um jeitinho mais simples de livrar do cara, mete um tiro na cabeça, não, tem que levar o cara pro helicóptero. Porra. Mas ali você já introduz aquele assassino lá de óculos escuros, né? Que é o cara que vai dar o tirambaço final, né? E vai descer a escada, vai encerrar o filme, né? E aquele ali é o topo. Ele tá no helicóptero topo da cadeia, né? É o cara que tá no helicóptero, ele é o resolvedor de problemas lá. Ele é o Harley. E a gente não falou do F. Murray Abraham, né? Que depois vai ficar famoso fazendo o Amadeus, né? O filme, né? Amadeus. Mas, porra, é outro, cara, exemplo também. Se você pegar os atores... Ele é um Max von Sydow, tipo um Max von Sydow, que com 20 anos e com 80 tem a mesma cara, né? Isso, mas se você pegar cada um dos atores, até os pequenos aqui, a gente já falou da Miriam Colón, né? O cara que faz lá o boliviano, né? O Paul China, Alejandro Sosa. O Steven Bauer, que é um cubano, o cara que faz o Mel Bernstein aí, que a gente falou, o colombiano, são todas atuações assim que marcam, né? O cara do banco lá, porra. Verdade. Você guarda o rosto daquelas pessoas, né?
E, porra, acho um trabalho de casting muito bom, né? Muito bom. Muito. Porque coloca Perfeito. cada um no seu lugarzinho ali e totalmente convincente, né? Sim, não, eu acho o Steven Bauer ali, porra, perfeito pro papel, não é à toa que ele ganhou sem teste, né? Ele acabou sendo o único cubano, de verdade, nascido em Cuba. E é um cara que ajudava muito o Pacino, né? Que corrigia o Pacino em algumas coisas, assim, no sotaque dele, a maneira dele se comportar, dele falar. E ele de alguma maneira vivenciou aquilo mesmo, né, cara? Foi um cubano que acho que com 4 anos foi para Miami, bem antes ali do momento do filme, né? Não foi logo depois da Revolução. O pai dele, ele conta no documentário, né? Um belo dia, o pai botou todo mundo no carro para fazer uma viagem para Miami e no meio do caminho, quando o avião saiu do espaço aéreo cubano, ele falou: nós não vamos voltar. Pegou todo mundo de surpresa, né? A família estava indo fazer uma viagem de turismo de alguns dias e não voltaram mais, né? Eu acho que o cara que faz o Titi, ele é cubano também, né? Mas aí já no papel muito menor. Angel Salazar. Não, ele mas ele não é nascido, ele é filho já é nascido nos Estados Unidos. Filho de cubano. Mas e a Elvira, afinal, ela não sai com a criadagem? Sai com a criadagem? Ela muda fácil também, né? Ela segue o dinheiro, né? Ela follow the money. Tecnicamente ela não saiu, né? Porque quando ela troca, ele já tá por cima, né? Ela vai com os caras que tem poder, né? E ali tem acho que o plano dela, assim, que eu mais acho interessante ali, marcante, é aquele momento que ela tá olhando pro nada, sentado lá na suíte gigantesca dela lá, ela tá olhando pro nada e ela tá ajeitando o nariz, que ela acabou de dar uma fungada lá. E ele tá na banheira? Aquela da banheira? Não. Né? Naquela sequência da banheira ali, mas ela tá olhando meio que no espelho, ela tá passando a mão na cabeça, ela dá uma fungada lá na cocaína lá, aí ela tá fumando e tomando uísque. É a sequência da música lá, Push It to the Limit. É engraçado que ela fala assim, você precisa falar tanto fuck. Exatamente essa cena. Depois ela para na frente da TV e... Pra que tanto fuck? The fucking bankers, the politicians, they're the ones that want to make coke illegal. So they can make the fucking money, and then they get the fucking votes. They're fighting the bad guys. They're the bad guys. They fuck anything and anyone for a fucking buck. Can't you stop saying fuck all the time? Can't you stop talking about money? It's boring, Tony. What is this going for, Mike? E é legal que a gente falou até o próprio humor, né, que a gente tem aqui, a gente vai ver lá nos Bons Companheiros. O Scorsese, que gostou muito do filme, ele tem que ter tirado daqui muito desse equilíbrio entre a comédia em alguns momentos pontuais dos personagens, né, não da situação, mas que vem dos personagens para contrabalançar a violência. São 7 anos depois que ele vai fazer o filme do Beach Village. Agora, uma coisa interessante da gente falar dessa história, e já estava presente no filme de 32 e aqui também, talvez com nuances um pouco diferentes, mas é essa tara dele pela irmã, né? Que fica implícito ali uma coisa incestuosa. Até o fim, né? Eu acho que no fim ele revela, né? Acho que na cena final, a cena que ela morre, que ele deixa claro que ele tinha isso, né? Até então ele meio que... A gente até entende, assim, essa questão protetiva dele, porra, ele não querer que a irmã se relacione com ninguém do tipo dele, né? Ela chega a essa conclusão no final, né, na verdade, que ela vai lá confrontar ele dizendo, é isso que você queria, só eu e você, no final, não sei o quê, tô aqui, né, aí fala lá, a palavra lá, né. Eu quero dizer pros senhores que se eu não vi o início... Eu também não vi o final a primeira vez, porque nesse momento alguém chegou enquanto assistiu o filme, viu aquilo ali e me mandou dormir. Por isso que eu falei, Fred, que a minha experiência no Scarface foi incompleta. Eu não consegui ver o início e não consegui ver a frase famosa, só depois quando eu consegui pegar em VHS para ver o filme. Mas mesmo assim você gostou do filme, né? A frase famosa? Qual é mesmo? My Little Friend? Porque pra mim tem várias frases famosas nesse filme. Não, essa é a, né? You wanna play rough? Okay. Say hello to my little friend! Essa é a mais famosa. Eu tinha isso numa camisa, tá? Meu irmão trouxe uma camisa da Argentina. Sim. Escrito Say hello to my little friend e um desenho assim, né?
Começa lá com aquele também outro improviso dele, né, que estava estudando sotaque cubano lá e frases típicas e veio lá com o tal do Get the Yale, Chichi. Chichi, Get the Yale. Chichi, get the Yale. E várias outras, né? E porra, tem coisas que aí é aquilo que você falou também, né, Fred? Você vendo hoje a atuação dele exagerada, você acha engraçado quando ele vem com Sosa, ou quando ele vem com All I Have in This World. Hey, Sosa. Let's get this straight now. I never fucked anybody over in my life. Didn't have a coat. You got that? All I have in this world is my balls and my word. And I don't break them for no one. You understand? Parece que tá com um ovo na boca. Mas você já acha que aquilo ali é quase um toque cômico até no jeito dele falar, né? Mas, porra, marca, né? Tem marca porque vários personagens assim, né? Marca porque é da essência do personagem, dessa coisa de super-herói do gueto, né? Cara, eu não tenho nada, tenho minha palavra, minhas bolas, minha coragem, enfim. Tudo no filme é marcante, né? As atuações, a música, o figurino, as frases, tudo é icônico, né? Falando em frase, uma frase que eu vi agora, que eu não tinha percebido a primeira vez, obviamente, mas quando a gente revê o primeiro diálogo dele com o Frank, e o Frank diz a famosa frase das duas dicas, né? A segunda é de nunca consumir, mas a primeira é a melhor de todas, né? Que diz, nunca subestime a ambição. Lesson number 1. Don't underestimate the other guy's greed. Lesson number 2, don't get high on your own supply. E aquilo ali é a própria causa da queda dele, do Frank, né? Que ele não vê o que tá na frente dele. E mais adiante ele diz pro Omar, ele olha pro Tony lá na boate, lá, um cara desse ele é capaz de fazer tudo por você. Tem uma frase dele marcante que eu acho interessante, que ele fala assim, que tá na linha disso aí que você falou. O que eu falei pra você, Tony? Os caras nesse mundo que querem tudo, chicas, champagne, flash. Remember I told you when you started, the guys who last in this business are the guys who fly straight, low-key, quiet, and the guys who want it all. Chicas, champagne, flash. They don't last. Os caras que querem as mulheres, querem as drogas, querem as bebidas e querem, exibir, né? Querem ostentar, é os caras que não duram nesse meio, né? E realmente, se for ver o Tony, ele é um cara... O checklist, né? Meio low profile ali dentro daquela situação, né? Tanto é que quando não o Tony, né? O Frank. Quando o Tony começa a se envolver com os bolivianos, né? Que não são nem os colombianos, né? Isso aqui é curioso. Ele não escolhe o cartel de Medellín para fazer uma referência, né? Que era o que seria certo na época. Ele vai para os bolivianos. Mas aí o Frank dá um passo atrás, né? Ele fica, como é que tu fecha um negócio de 8 milhões de dólares sem me consultar e com esse cara que é uma víbora, né? Quer dizer, ele quer ficar mais low profile. Não? Eu acho bem legal essa cena que eles estão lá negociando e aí o F. Murray Abraham fica puto com ele, né? Que ele tá atropelando e falando por cima e querendo negociar em cima dele e eles discutem ali. É um grande ator também. Ali, pra mim, aquela cena ali é meio que o momento Michael Corleone dele no Poderoso Chefão, né? Que ele tá sentado naquela cadeira e ele tá dizendo como é que ele vai fazer pra matar o policial que é corrupto, né? Matar o Sterling Hayden, né? Naquele restaurante, não sei o que. Que ele tá tomando o controle, né? Ele tá assumindo a posição ali de protagonista, né, naquele universo ali, né? Tu vê que dali ele vai crescer, que ele vai ser o braço direito do Sosa nos Estados Unidos, né? A questão da produção, né? Isso aí é fato sabido, né? Mas o filme deveria ter sido feito realmente em Miami, acabou não podendo ser filmado em Miami por causa de protestos, principalmente da comunidade de imigrantes cubanos que achou ali que
que aquilo ali é queimar o filme deles, né? A maneira como eram mostrados a comunidade cubana, e até por conta disso o filme tem aquele disclaimer, né? No final, né? De que aquilo ali não representa a maioria dos cubanos de Miami, são pessoas trabalhadoras. A ironia é que a única cubana de bom grado que aparece ali é a mãe dele, né? A mãe Essa dele, é a né? ironia do que aliás e é um papel mínimo, né? Também. Aliás, assim, né? As 3 pessoas principais ali, os 3 personagens importantes do filme que sobrevivem, são pessoas que em algum momento viraram as costas ou se colocaram de maneira oposta ao Tony, né? Que é a mãe. A Elvira, que larga ele, né? E simplesmente a gente não vê mais a personagem da Michelle Pfeiffer no filme, e o Sosa, né? Obviamente, por razões óbvias, né? Isso é um diferencial pro filme do Howard Hawks, né? Porque no filme do Howard Hawks, o Scarface, ele morre nas mãos da polícia, né? Então ali o crime não compensa, vamos dizer assim, né? Aqui nesse filme você tem a história trágica de um cara que não... Talvez o crime compensaria para ele se ele tivesse se mantido mais low profile lá, como se ele tivesse uma visão mais empresarial, porque Frank, além de tudo, né? Porque ele era um cara extremamente desorganizado, né? Sim, e você vê o Sosa, qual o fim que vai levar o Sosa pelo menos dentro do filme ali, parece que o filme, se bem que ele vai se enrolar lá, porque o cara deu um depoimento, né? Vai dar alguma treta lá pro Sosa, mas... Ou não, né? Porque aí esse cara tem capacidade de comprar quem ele quer, pelo menos isso fica intuído. Agora, o fato é que ele... o Tony, a partir do momento em que ele ainda mata vamos dizer, o braço direito dele, o próprio amigo, né? O Manny, ele não sabe nem como é que ele... faz para ter a segurança ali na casa dele, né? Não sabe nem que botão apertar ali. Ele bota aquela quantidade de câmeras lá, e quando os caras estão invadindo a casa, eles estão naquele momento lá de luto, né? Porque, acabou de matar o Manny, não sei o quê. O cara tá lá enfiado com a cara na cocaína e os malucos entrando na casa dele. Aquilo vai dando uma angústia, né? Não, ali ele já começou a se suicidar, né? Ele sabe que ele vai morrer, ele aceitou, o único objetivo dele é levar o máximo de gente com ele ali, né? E ele consegue bastante até daqueles cockroaches are buried alone. Uma hora dá a impressão de que ele vai conseguir, né? Porque ele sai matando todo mundo ali, e quem entra vai morrendo, e uma coisa de louco, né? E o cara vai sorrateiramente, né? Como o Frank já tinha avisado a gente também, tinha avisado a ele, né? Falando, esse cara é uma víbora. Você vai dar as costas pra ele, tu vai se ferrar. E realmente o cara vem por trás, né? O emissário do Sosa vem por trás. Ali porque ele escalou, né? Pela janela e tal, né? Aí parece que essa escalada é a que o Spielberg filma, né? Ele faz alguns planos ali dentro daquela sequência. Ele brinca de... Não é nem segunda unidade, porque o De Palma tava ali, mas o De Palma meio que deixa ele brincar um pouco ali, quando ele visitava o set. Fazendo a visita no set. Né? E aí tem aquele final, para usar o termo que a gente tanto usou essa noite, apoteótico, né? Que é o tiro final e o cara caindo naquela piscininha ali, naquela fonte dele, onde tá The World is Yours, aquela ironia visual ali, né? The World is Yours, e o cara emborcado ali, morto. You are more! I Tony Montana! You fuck with me! You fuck with me back! Take your fucking bullet! You think I'm coming with bullet? Take your fucking bullet! Get it! Dublezão ali. Desce o assassino pelas escadas e a primeira coisa que aparece na tela é uma homenagem ao Howard Hawks e o Ben Hatch, né? Os roteiristas do filme original lá. Verdade. Grande lembrança. E o Scarface 2, 3, não teve sequência? Vai ter? Teve só videogame, né? Então, isso que eu ia comentar, né? Como esse filme é influente na cultura pop, né? Depois, não só videogame, né? GTA, Vice City,
Mas eu acho que principalmente na televisão, né? Saddam muitas Hussein. séries. Muitas séries, assim, foram feitas, assim, eu acho que muito por conta desse filme. Sopranos, né? Uma Sopranos, série que... próprio Breaking Bad também. Tem até 2 atores do filme em Breaking Bad, né? Vocês sabem da história do Saddam Hussein, né? Sim. Que adorava esse filme, Saddam Hussein, a ponto de... Tinha uma empresa lá que era com a finalidade de lavagem de dinheiro, que era Montana Management. Vai entender, né, cara? Vai gostar, né? Não, e tudo isso que você falou, né? Uma série de rappers ali, músicos e fazendo homenagem. Tem até um cara que fala que aquele programa que tinha na MTV, né? Chamado Cribs, que era tipo o programa de visitar casas, mansões de celebridades. Aí uma pessoa num extra desse do Blu-ray fala que praticamente todas as celebridades que eram entrevistadas nesse programa que você via, que eram músicos, que não sei o que, populares, né, ali da época, os caras tinham um pôster ou tinham uma estátua do Al Pacino, Sim, no Scarface, herói do gueto. Né? Era o herói do gueto. Dessa galera, né? Justamente por isso que você falou. É muito pop o filme, né? É muito apelativo nesse aspecto, né? E é referenciado, né, na cultura ali. Você vê, eu passei para vocês a abertura dos Simpsons. Tem uma série de coisas que faz referência a esses outros filmes, séries de televisão, seriados. E vocês diriam que para vocês é a melhor atuação do Pacino? Então, cara, dá para comparar com a atuação dele no Poderoso Chefão? Eu revendo, eu acho que dá pra dizer que sim, cara. Eu acho que sim. E aí, se você pensar, você pensa o que é o Al Pacino na década de 70, né? O cara me faz o Michael Corleone. Um Dia de Cão. O Dia de Cão, que é uma coisa totalmente diferente. Né? O Sérpico é outro personagem, talvez mais próximo ali do Michael Corleone em alguns momentos e tal. Parceiros da Noite é um filme difícil também. Parceiros da Noite, né? Um filme difícil, mas... Espantalho. O Espantalho e, e aí faz o Scarface, que é uma coisa totalmente em outra direção. Eu queria até perguntar pra vocês se vocês não acham que... Eu fico com essa impressão, assim, de que foi um pouco uma maldição na carreira dele, esse personagem, porque eu acho que ele não conseguiu sair desse personagem mais. Toda vez que eu vejo ele atuando de lá pra cá... Vê um pouco de Tony Montana, vocês não acham isso? Ah, sim. Tinha eu vejo. Um ator antes e um ator depois? Eu acho vejo que assim, nesse tom de voz dele, na maneira dele falar meio exagerado. Mas às vezes eu vejo um pouco disso. Isso já tá no Poderoso Chefão, se vocês forem pensar. O Michael Corleone, quando explode, o Michael Corleone, ele meio que beira o Montana. Assim, acho que o Al Pacino, ele tem essa facilidade, né, de acelerar, né? Sabe onde é que eu vejo, por exemplo, o Tony Montana? Só pra pegar um filme mais adiante, o Perfume de Mulher. O Perfume de Mulher tem vários trejeitos que parece o Montana, quando ele começa a olhar pra baixo, começa a falar alto. Eu acho que tem muita coisa. O Advogado do Diabo também. O Fogo contra Fogo. Fogo contra Fogo é muito. Isso eu não lembro bem, mas... Eu vejo o Tony Montana e isso pra mim estraga o filme. Mas, por exemplo... o Poderoso Chefão 3. Porque eu não consigo ver o Michael Corleone. Ele fica meio cansado, assim, sei lá, ele meio que... O De Niro também faz isso, né? Os caras ficam... Mas, por exemplo, se você for ver, eu acho que o Pagamento Final, que o Fábio falou, que é um irmão desse aqui, eu acho a atuação dele bem diferente. Ele é um cara muito mais contido, realmente centrado, ele não tá tão Tony Montana. Não, ele até tem algumas, mas eu acho que começa a rarear na carreira dele, assim, atuações que são muito diferentes de Scarface. Não sei, eu tenho essa impressão. Ele faz um filme pra TV, que ele faz aquele... Anjos da América, não? Não, é um filme pra TV que ele faz aquele médico que fazia eutanásia. Eu sei. I Know Jack, eu acho. Isso. You Don't Know Jack, eu acho. You Don't Know Jack, Acho que é isso. Que, é uma atuação ótima também, mas já no final, né? Já assim, no final não, porque ele tá aí até agora, mas é uma atuação já bem tardia dele. Mas é isso, né, senhores? Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar aí? Eu tenho só uma curiosidade que é interessante, que a gente fala... Bom, primeiro, a coisa mais absurda que eu não sabia até me preparar, que o De Palma, quando ele vai gravar o Scarface, ele abandona
o projeto do Flashdance. Isso aí pra mim me tirou o chão. Que ele tava querendo um sucesso pra poder bancar os projetos dele, que ele tava embaixo e ele achava que o Flashdance poderia dar esse sucesso pra ele. Não estaria errado, né? Só que eu não consigo imaginar o Flashdance nas mãos do De Palma. E a outra é que... Como é que um filme desses chega explodindo violência e fucks pra tudo que é lado? O filme teve 3 cortes. E ele recebeu a censura R nas 3 vezes. Não foi X, né, cara? Isso não dá pra entender. E o De Palma conta que depois que ele recebeu o terceiro, com pedidos de cortes, etc e tal, ele falou, ok, vamos fazer os cortes. E ele pensou com ele mesmo que os censores não iam ficar indo ao cinema para rever se foi tudo cortado, etc e tal. Ele voltou lá atrás e pegou a primeira versão que ele tinha mandado e mandou pro cinema. A primeira versão enviada para os cortes antes dos 2 cortes iniciais. E a versão que chegou aos cinemas foi aquela versão inicial dele, sem nenhum pedido atendido pelos censores. Que é essa nossa versão, né? E é a versão que a gente tem até hoje, com toda essa violência. E aí são 207, 226 ou 182 fucks. Eu nunca contei, mas essa série de fucks aí que entrou pra história. Fuck pra cacete. E aí, como eu falei, né, é interessante que esse filme tem uma versão da TV que ele simplesmente, não sei como o cara fez aquilo, mas eles limparam todos os fucks e palavrões. E mudaram os diálogos, redublaram. Sim, eu sei como ele fez tecnicamente. Eu digo, não sei como é que eles tiveram o saco e o coisa pra fazer isso. Porque... E assim, eu não assisti isso, mas vendo algumas mudanças que foram feitas, ficaria risível, porque deixa de ser natural, né? Como, por exemplo, naquela cena da primeira corte que ele faz pra Elvira quando vão dançar lá, que ele na vida real ele fala, deve fazer muito tempo que você não é, né? Vamos falar aqui, comida, não sei o que, tal. Aí, pô, os caras mudam pra, faz muito tempo que você não recebe carinho. Porra. O personagem dele nunca que ia falar assim, né? Ela dá um fora nele assim que é categórico. Tem uns deslizes, mas tem outros assim que você fala, porra, os caras tiveram criatividade, porque... Aquela do abacaxi, que eu já falei. Substituir palavras semelhantes e manter o tom assim, entendeu? Porque é coisa demais, né? Ele usa realmente como uma vírgula. Então... Ou até naquela cena lá da bomba, né? Que ele fala, o quê? Não vou matar nem... Aí fala uns 3 fuck ali, nem fudendo que eu vou matar criança na versão da TV. Não, o quê? Nunca! Fica só nunca. E nessa sequência tem um detalhezinho assim, que é bem detalhe, mas você vê a diferença do cuidado, né? Que o De Palma coloca assim uns no carro assim na frente, né, embalagens assim usadas de comida, de copo, de coisa. Tem cerveja ali lá, tem cerveja. Mostrando que os caras ficaram aqui à noite, né, a noite toda. Então você vê que são uns cuidados assim, uns detalhes que fazem a diferença na hora de contar a história, né? É isso aí. Isso aí, né, senhores? Então, mais De Palma no futuro, quando a gente fizer um episódio de diretor, os filmes de Brian De Palma. Aí a gente vai ver se... Aí quem será que a gente vai convidar? Só concluindo lá, o filme não concorreu ao Oscar, mas ganhou Globo de Ouro, né? Ganhou não, foi indicado a Globo de Ouro, né? Aí sim lembraram do Al Pacino, Steven Bauer foi indicado também, ator coadjuvante, e a trilha do Giorgio Moroder. Tempo é a melhor coisa, né? O American Film Institute colocou entre os 10 melhores filmes de gangster da história do cinema. Tá entre várias frases, entre as 100 maiores frases do cinema. E quando saiu essa edição de aniversário que eu falei pra vocês, de 20 anos, as vendas antecipadas, as encomendas antecipadas chegaram a mais de 2 milhões de cópias, maior que qualquer título na história do estúdio até então. Isso aí. Esse aqui então não é o De Palma predileto de vocês, só do Fred? O meu é? Pra mim não. Pra mim também, eu diria, eu fico entre esse e Os Intocáveis. Preciso rever Os Intocáveis, mas... Um Tiro na Noite, Os Intocáveis, Vestida pra Matar. Lei de Corpo é maravilhoso. Carrie. Pra mim é muito difícil, desculpa, gente, eu não vou conseguir. Scarface é o teu último, então, é isso? Não é o último, não fala assim que ele tem coisa muito ruim ali, né? Muito ruim. O Scarface eu coloco ali no top 10, vamos dizer assim. Mais lá pro 10, depois do 5. Entre o 5 e o 10, não me faz pensar nisso agora. Tá certo.
Só vou dizer uma coisa pra acabar. Manolo, shoot the piece of shit. É isso aí, galera. Um abraço aí, valeu a tua participação, Guilherme. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Valeu, espero que tenha gostado. Valeu, Guilherme. Gostei, adorei, foi maravilhoso. E valeu, Fábio. Valeu, obrigado. Fizemos junto um episódio sobre o Brian De Palma, hein? Boa, então tá na cobrança, 2025, quem sabe. É isso aí. Valeu, gente, abraço. Valeu, pessoal. Abraço. Abraço. E o Didi Riva, que faleceu ontem. Pois é. Não sabia. Pô, o cara fez um negócio que já naquela época era atípico, né? Hoje, então, porra, foi jogar num time pequeno, ficou a vida inteira jogando num time pequeno, foi campeão italiano com um time pequeno, coisa inédita, não se seduziu pelos Milan da vida. Eu achei incrível que ele é o maior artilheiro da seleção da Itália até hoje, e só com 35 gols, né? Do jeito que a seleção italiana tá na merda há anos, vai ficar... Cara, eu achei tão pouco o número de gols. Mas a Itália nunca foi muito famosa por meter muito gol, né? O negócio era mais lá atrás. Mas vamos lá começar o podcast de Jogos Clássicos. Hoje falando de Grêmio Hamburgo. Convidamos aqui um grande gremista, o senhor Fábio Rockenbach. Renato Mene Gaúcho.